E certamente compreenderão que eu não posso iniciar esta conferência de imprensa do PS Açores, como Presidente do PS Açores, ignorando naturalmente aquilo que se passa no mundo. E, portanto, as minhas primeiras palavras são palavras que, neste momento, em nome de todos os socialistas dos Açores, eu dirijo palavras de solidariedade e de comoção até a todos aqueles que estão afetados pela guerra na Ucrânia. Aqueles que, independentemente do local onde se encontram, na Ucrânia, no nosso país, tendo familiares na Ucrânia, estão, no fundo, a sofrer aquilo que muitos de nós julgávamos que já não seria possível ver na Europa. Gostaria de, como palavras prévias a esta conferência de imprensa, de deixar registado em nome do PS Açores e dos socialistas açorianos essa solidariedade e esse abraço a todos aqueles que estão afetados por esta situação. Eu, passando diretamente ao assunto que nos traz e que, no fundo, agradeço também a vossa presença, eu gostaria, em primeiro lugar, de vos referir o seguinte. No passado dia 25 de fevereiro, terminou o prazo da consulta pública que o Governo Regional lançou a propósito da anteproposta de Programa Operacional Açores 2030. No fundo, um documento que orientará a forma como, no período de 2021 a 2027, a região aplicará cerca ou mais de 1.100 milhões de euros provenientes essencialmente dos fundos estruturais FSE e FEDER. O PS Açores, consciente da sua responsabilidade como maior partido da nossa região e partido que recolheu o apoio maioritário dos açorianos, pronunciou-se, obviamente, no âmbito desta consulta pública, para além daquelas que são iniciativas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem em curso e que, na próxima semana, no plenário de março, se traduzirão na realização de um debate de urgência no Parlamento dos Açores. No âmbito da nossa pronúncia sobre a anteproposta de Programa Operacional Açores 2030, o primeiro aspecto que eu gostaria de salientar em nome do PS é que este é um documento da inteira responsabilidade do 13º Governo Regional. O anterior Governo Regional negociou o montante de fundos e é fruto dessa negociação que os Açores, no período de 2021 a 2027, têm praticamente o dobro dos fundos comunitários do que tiveram à sua disposição no período imediatamente anterior, de 2014 a 2020. Esse montante de fundos resulta não só daquilo que é o programa operacional, ou seja, os fundos estruturais, mas também daquilo que é o PRR e daquilo que é o reforço através do REACT-EU que aconteceu ainda no anterior quadro e que ainda está em vigor. Se a negociação de fundos foi feita pelo anterior Governo Regional, a afetação dos montantes a cada uma das áreas da planificação é da inteira e exclusiva responsabilidade do atual Governo. Bom, o que é que o PS diz no seu parecer? O PS apela ao Governo Regional para que reavalie profundamente esta proposta e que a refaça para que ela corresponda àquilo que os Açores e os açorianos necessitam nestes tempos desafiantes que vivemos. Porquê? Porque é que é essa a nossa opinião? Porque o documento contém um conjunto de fragilidades que nós reputamos de graves e um conjunto de opções políticas que devem ser repensadas. Ou seja, dito de outra forma,
O documento tem fragilidades graves que, na nossa opinião, devem ser corrigidas e tem um conjunto de opções políticas que, na nossa opinião, devem ser repensadas. No caso das fragilidades, de que é que nós falamos quando falamos dessas fragilidades que o documento contém? Bom, em primeiro lugar, tem dados desatualizados. O documento recorre, por exemplo, a dados relativos ao emprego de 2019, quando existem dados mais recentes. Porquê é que isto é relevante? Porque nós estamos a falar de uma situação em que a evolução recente que aconteceu na nossa região é uma evolução que deve estar presente no planeamento deste tipo nos últimos dados disponíveis. Eu recordo que nós passamos, no espaço de um ano, passamos da região com a menor taxa de desemprego a nível nacional para a região com uma das maiores taxas de desemprego a nível nacional. Esta tendência tem que ser devidamente acautelada e planeada e ponderada num documento deste tipo. E, portanto, nós não podemos estar a trabalhar com dados que não refletem a realidade o mais atual possível. Um segundo exemplo, por exemplo, tem a ver com a questão social. Os dados que são referidos no texto da anteproposta são dados que não batem certo com os últimos dados que foram tornados públicos pelo INE. E, portanto, este é um dos aspectos que também, nessa área, nós entendemos que deveriam merecer uma reavaliação. Mas há outras fragilidades. Por exemplo, há uma ausência completa de metas quantificadas, de objetivos quantificados. Porquê é que isto é relevante? Porque é isto que nos vai permitir aferir em 2027, no final deste quadro comunitário, se atingimos os objetivos, se não atingimos os objetivos, a que distância é que ficamos. O anterior quadro comunitário, o anterior programa operacional, o SUS 2020, tem estas metas quantificadas. E, portanto, essa ausência de metas, na nossa opinião, é particularmente grave. Esta oportunidade que a região tem de utilizar esses recursos não pode ser apenas como uma oportunidade ou um momento de gastar por gastar. Não, tem que ser fixados objetivos e temos que ter uma métrica, temos que ter uma quantificação do que é que pretendemos alcançar no final da aplicação destes fundos comunitários. Este programa operacional, esta proposta de programa operacional, ao contrário daquilo que se verificava no anterior, não tem essas metas quantificadas. Um quarto aspecto que para nós também é uma fragilidade do documento é aquilo que, em nossa opinião, se traduz numa ausência de uma visão estratégica clara. A sensação com que se fica ao ler o documento, a percepção com que se fica ao ler o documento, é que, no fundo, se pretende distribuir estas verbas mais ou menos por todas as aldeias, por todas as áreas. Bom, há opções que devem ser tomadas e uma visão estratégica quanto ao futuro da região implica ter a coragem de tomar estas opções claras. De tomar opções claras que se traduzem, obviamente, também numa visão coerente, articulada, em que, lendo um documento deste tipo, se percebe para onde é que a região caminha e para onde se quer, o seu autor, no caso o Governo Regional, pretende que a região caminhe. E depois há as opções políticas e também há algumas fragilidades que, na nossa opinião, devem ser reavaliadas. E, sobretudo, as contradições entre aquilo que o Governo apregoa e aquilo que está concretizado nos documentos. Dou-vos alguns exemplos. Apregoa-se a importância da economia para criar verdadeiramente emprego e para combater a pobreza. Bom, nesta proposta de plano há uma redução na ordem dos 100 milhões de euros na parte da competitividade empresarial. Não bate certo. Segundo, ou melhor, ainda neste aspecto, se há momentos em que era necessário às empresas dar orientações claras, dar-lhes um horizonte de futuro, é exatamente agora. Nós estamos, por um lado, a questão da pandemia que progressivamente estamos a sair dela. Por outro lado, nós temos toda esta situação e esta envolvência externa, nomeadamente a derivada da guerra, em que há necessidade de ter, no fundo, uma orientação clara que possa, do ponto de vista das empresas,
do ponto de vista daquela que é a sua capacidade de criar emprego, de criar valor, de criar riqueza, mas até de lidar e de se precaver com esta tempestade que nos vai assolar também, necessitam de uma orientação clara. A orientação que é dada é uma orientação de redução, no fundo, daquela que é a disponibilidade para fortalecer a sua capacidade. O segundo aspecto em que há uma contradição é assumido, tem sido assumido, o desafio do combate à desertificação e a importância das questões demográficas ou de perda de população. Bom, a anteproposta de programa operacional traz zero sobre esse aspecto. Não há sequer qualquer referência à demografia no documento. Essa é uma contradição também que obviamente fragiliza todo o documento. Terceira contradição, apregoa-se a coesão territorial, a importância do mercado interno. Bom, depois vamos ler o documento e o que esperávamos era que efetivamente este fosse um documento, tendo em conta o volume de fundos comunitários, que concretizasse essa opção. Não. O que temos é que há um valor de 16 milhões de euros nessa componente da coesão para os próximos 6 anos. E no caso do apoio à mobilidade, aspecto essencial para esta coesão, são reduzidos para menos de metade os valores destinados a esse objetivo. Passam de 105 milhões no anterior quadro comunitário, programa operacional, melhor dito, para 50 milhões neste. Outro aspecto, a importância da educação, em que há uma contradição, a importância da educação, da aprendizagem ao longo da vida como elevador social, qualificação. Todos nós já assistimos várias vezes a este discurso da parte do atual governo. Bom, o que é que nós vemos no plano? Há uma redução em relação ao programa operacional anterior de mais de 22 milhões de euros. Outro aspecto, apregoa-se a importância da investigação, do desenvolvimento, da inovação, naquilo que pode trazer do montante inicial no anterior programa operacional de 47,5 milhões de euros, no anterior programa operacional, neste temos para 6 anos 9 milhões de euros. Todos nós também já vimos que é importante reduzir, desgovernamentalizar, reduzir o peso da administração. Bom, vamos ver o documento e o que assistimos é um aumento brutal das verbas destinadas às despesas administrativas e à gestão burocrática do programa. Passam de 7,5 milhões de euros para 23 milhões de euros. Portanto, não bate aquelas que são as opções de afetação de fundos comunitários deste governo, não batem certo com aquilo que é o seu discurso. Mas, sobretudo, tem estas fragilidades que vos acabei de apontar. Qual é o problema principal? O problema principal é que quem pagará estas fragilidades, estas contradições, estes erros, bom, são os Açores e os açorianos. É a economia açoriana, é, no fundo, a nossa capacidade de aproveitar cabalmente estas verbas. Isso já nos leva, por aquilo que temos visto, nomeadamente no PRR, a expectativa preocupa-nos, mas, como vos dizia, são os Açores e os açorianos que, no fundo, pagarão estas contradições e aquilo que nós entendemos que deve ser revisto. É por isso que o nosso parecer, que foi apresentado na passada sexta-feira, apela ao Governo para que revisite este documento e reavalie, refaça de forma que ele possa corresponder o melhor possível àquelas que são as necessidades que os Açores têm neste momento verdadeiramente desafiante com que estamos confrontados.